acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação, no plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas, sobretudo em um contexto ainda mais difícil do que aquele que a gente tinha há 50 ou 40 anos atrás. A gente não vivia uma situação de completo desequilíbrio climático. Agora, com as chuvas torrenciais, com as secas, com os incêndios, com as ondas de calor, até tornados nós temos no Brasil, chuva de granizo, isso é o desequilíbrio do clima. E no momento em que a sociedade mais precisa de proteção, nós temos essa demolição de uma legislação que mudou a realidade de situações como a de Cubatão no passado. Quem não se lembra do que acontecia ali com a poluição completamente desordenada, desenfreada, afetando a vida das pessoas, câncer de pulmão, crianças nascendo completamente defeituosas, com problemas terríveis. E agora a gente volta para uma situação parecida, essa é a verdade. O discurso que está sendo feito, que é de modernização para ganhar agilidade, na verdade é um discurso para disfarçar todos esses retrocessos. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões. O IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais agora ficarão de mãos atadas se essa lei prevalecer. Portanto, como não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização, e estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil. Só para você ter uma ideia, a licença por autodeclaração é o empreendedor dizer que ele está em conformidade com a lei. Em algumas situações, casos como de Mariana e Brumadinho, é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está em conformidade com a lei. Só que na maioria das vezes, se você não tem a presença do Estado, dos órgãos públicos, criando regras e padrões, você vai ter o descontrole. E essa possibilidade agora de que cada estado, cada município vai fazer a sua própria lei. É o absurdo dos absurdos. Quando você tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelecendo regras gerais e a partir daí os estados e os municípios se orientam, você tem um sistema que tem coerência. Dessa forma, cada estado vai achar que ele pode mudar as leis, mas ele não muda as leis da natureza. O rio que é contaminado por metais pesados em um estado será o mesmo rio contaminado em outro. Só que para um estado que é negacionista, que não respeita o meio ambiente, que não se importa com as pessoas, ele não vai ter nenhum problema em jogar o esgoto, não vai ter nenhum problema em jogar metais pesados de uma fábrica de químicos dentro do rio. Ou seja, nós estamos vivendo o caos ambiental. Hoje, quando eu entrei, o seu colega me perguntou, e aí, senadora, como é que está? Acho que é uma verdadeira ressaca. Eu digo, não é ressaca, é mais que ressaca, é luto. É um luto, uma legislação que foi feita durante todas essas décadas, que evitou centenas de milhares de tragédias. Agora, nós temos ela demolida em uma sessão do Congresso Nacional. No momento em que a população mais precisa que os seus representantes, que os seus governantes a proteja,
é o momento em que ela está mais desamparada do ponto de vista legal. Porque se você tira a base legal, como é que nós vamos continuar atuando? A ministra citou aqui a autodeclaração, e só para situar quem nos ouve e quem nos assiste, do que a gente está falando? A gente está falando que é como se você fosse à farmácia, precisasse de um remédio tarja preta e você mesmo fizesse a sua receita. Não é isso, ministra? Exatamente. É você prescrevendo o seu próprio remédio. Nesse caso, não é remédio. Nesse caso, é prescrevendo veneno. Muitas doenças para o meio ambiente, para a economia e para a tranquilidade das pessoas. Eu, quando fui no Rio Grande do Sul, quando teve a terceira enchente, eu tive uma conversa com uma mãe que ela me deu um depoimento, acho que até já falei disso aqui uma outra vez, né, que quando começava a chover, as crianças ficavam apavoradas e começavam a chorar. E o que ela fazia era subir em cima da cama, ficar com eles na cama e dizendo para as crianças que está tudo bem, mas ela mesma sabia que não estava tudo bem. Então, a gente não pode imaginar que as leis ambientais é para, digamos assim, atrapalhar o desenvolvimento. Muito pelo contrário, não existe desenvolvimento sem clima equilibrado. Quando temos enchentes como no Rio Grande do Sul, toda a parte de comunicação ela é prejudicada, toda a parte de transporte é prejudicado porque pontes, porque estradas são totalmente demolidas pelas enchentes. Toda a parte de agricultura é prejudicada, seja por seca, seja por cheia, e ainda vamos ter um prejuízo. Nós ainda não finalizamos no Parlamento Europeu o acordo da União Europeia com o Mercosul. Com certeza já começam a haver indagações se os compromissos ambientais que servem de base para o acordo terão como ser cumpridos diante dessa mudança.